vocês para esse bate-papo e também interagindo com toda essa questão. Deixe seu comentário aí nas redes sociais. Um bate-papo muito interessante que é sobre o mundo, a atmosfera, o universo do cinema. E nada mais nada menos a gente tem os caras de peso aqui, tá até tombando a questão do local aqui, que aí Escobar Salve! é um cara de décadas e décadas e décadas dentro do audiovisual. Eu falei, não posso falar tanto décadas porque senão pensa que você é muito. É um dinossauro, né? É, na verdade, a gente está nesse corre desde 1988. São agora, 2024, 36 anos, né? Já se aposentando. Se aposentando nada, né? Me sinto uma criança, meu. Eu curto cada momento, né? O audiovisual não se repete, né? Então, eu acho que esse é o grande barato, né, meu? Não é maquinal. Então, a gente continua curtindo fazer como curtiu fazer lá atrás. Vivendo, respirando e. Pô, a gente tem um bate-papo muito louco, bem legal, o corintiano, o Fábio Rodrigues, diretor aí, e também um cara de vivência audiovisual de décadas já. Prazer, satisfação. Tamo junto. Da hora. Vamos aí para esse bate-papo, Café com Cultura e vamos falar de cinema. Na verdade, o audiovisual, de maneira geral, eu acho que todos vieram depois dos anos, tipo, meio dos anos 90 para cá. Né? Que aí, dessa forma, a gente já fala de 30 anos. É um grande, um longo tempo. É, porque, inclusive, quando eu estava ali me inserindo no mercado, nós estávamos ainda no analógico, que era uma mídia, os equipamentos muito caros, inacessíveis, pesados, né, meu? Então, uma produção era cara porque era muita gente envolvida só no transporte dos equipamentos, né, meu? Nas câmeras, né, meu? Nos cabos, né, meu? Então, qualquer mini produção exigia um número de pessoas assim meio absurdo, equipamentos caros, né, gruas, enfim. E aí, quando a gente começa a transicionar para o digital, as coisas vão ficando um pouco mais leves, né, e mais acessíveis, mais baratas, né? E acho que isso tudo foi E importante. o que a gente estava até falando na questão, a partir de hoje batendo papo, mesmo eu e o Fábio sendo de uma década só, a gente estava até brincando disso daí, a gente passa por décadas e décadas na esperança de o audiovisual crescer muito no país, ou baratear muitos equipamentos, baratear o cinema. E tendo um link com isso que você falou, é bem interessante, a possibilidade, que nem você disse assim, saída do cinema e ida para o home video. Hoje a gente tem uma outra possibilidade que é as plataformas, que tem muito conteúdo, as redes sociais têm muito conteúdo independente, e aí agora a gente tem um boom de streams. Vocês enxergam, na verdade, que há uma possibilidade de todo material independente, material periférico, material de quebrada, que agora está tendo uma valorização disso, ter uma ascensão nesses próximos anos nessas plataformas? Ó, agora eu vou inverter, agora eu já vou aproveitar a emenda, né? Só para não perder o raciocínio. Eu acho que a questão é saber de quem são esses grupos, de quem são essas plataformas. Porque enquanto isso daí estiver hegemonicamente na mão de empresários brancos, homens, tal, tudo isso vai permeando de uma tal forma que se reproduz na esteira, né, meu? Então, vai continuar sendo nós produtores pretos, periféricos, mulheres, LGBTs e indígenas, vamos continuar sendo secundários, né, meu? Então, o que a gente tem que, acho que é prioritário entender é o seguinte, é que o cinema também é um lugar de embate de classes, né? E então não vai vir fácil, né? A gente a todo momento vai ter que estar brigando para ocupar esse lugar de protagonismo, né? Porque esse protagonismo pequeno que nós vemos hoje,
né, de pessoas que estavam alijadas desses centros de poder, na verdade, é fruto de muita gente lá atrás que veio, né, brigando, lutando, criando condições para que a gente chegasse aqui e tivesse o mínimo de representatividade, e que é ínfima ainda, né? Não sei se você concorda comigo. Total. E fora que, assim, o que se dá de valor para a cultura no nosso país ainda é muito incipiente, sabe? Quer dizer, primeiro, porque a gente está num país cheio de mazelas, né? Mazelas muito maiores do que a gente pode imaginar, inclusive, né? E, inclusive, esse é um argumento muito forte das pessoas que odeiam cultura, Sim. que a população abraça também, porque ela olha para o lado e vê a necessidade, uma necessidade maior. O cara não olha para a necessidade de um país construir cultura quando ele não consegue ir num hospital público, quando ele não tem um OBS perto de casa, quando ele não tem saneamento, quando ele não... O básico. O Esse é básico, o básico. o básico. Então, assim, realmente a gente precisa admitir, primeiro, que a gente trabalha dentro de um mercado que é muito elitizado, Sim. e muito provavelmente vai continuar sendo, né? Porque os grandes empresários sabem como lucrar com isso. E a gente precisa tomar cuidado com o material periférico para não se tornar só produto de revenda, sabe o que eu quero dizer? Ou uma reportagem em si. Não, é isso. O grande empresário vem aqui, compra por uma quirela, revende por muito dinheiro, sabe o que eu quero dizer? Eu acredito que a periferia e as quebradas e as pessoas que, como você citou muito bem, que passaram tanto tempo sem a possibilidade de fazer, precisam começar a entender o jogo, precisam começar a entender o preço, precisam começar a entender a maneira de negociar dentro desse mercado que é canino, absoluto, sabe? Sim, Senão você é esmagado, você vira massa de manobra. é isso mesmo. A gente Aliás, está dentro de um contexto onde não tem valor pelo criar, né? O valor pelaquela questão de, tipo assim, te colocar numa categoria que você é um CLT comum. Porque a arte, qual que é o preço da arte? A gente não consegue estabelecer qual que é o preço da arte. Exato. A arte, na verdade, ela acaba que nem um diamante. Quanto mais você lapida, mais rico, na verdade, se torna. Sim. Né? Aqui nem um exemplo. Eu vi há pouco tempo algumas pessoas citando sobre o cinema nigeriano. Sim. O cinema agora coreano está criando um boom. Uma indústria. Né? Uma indústria gigantesca. Aí, chinês, japonês, a gente vê a Índia mesmo, né? Sim. O tamanho que é. E, na verdade, vários cinemas estão criando ascensão, até o europeu, quanto ele é rico, né, de cada país da Europa, tirando a questão do americano. Porque o americano, muitas vezes, não é um cinema bem mais comercial, né? Não é uma linguagem, tipo, tão criativa ou poética dentro de um contexto geral. Tem pouco, né, vamos dizer assim. Mas eu acredito que tem muitos lugares já criando isso. Será que ainda falta esse boom do Brasil? Porque o cinema brasileiro ainda não está produzindo tanto, o audiovisual nacional não está ramificando tanto, não está criando como se hoje a gente entra na Netflix, a gente coloca, se a gente categorizar cinema nigeriano, a gente vê uma série de coisas. Ou senão as novelinhas agora coreanas. Nos doramas. Meu Deus do céu! Do nada, tipo assim, a gente fala, quantas décadas eles estão construindo isso? Sim. então, mas eu acho que aí a gente tem que pensar em camadas, e para mim tem duas que são muito, muito objetivas, né? Por exemplo, o cinema estadunidense, a gente não dá para usar ele como paradigma, porque ele se estabeleceu enquanto indústria e, assim, um dos poucos cinemas, na verdade é o único que eu conheço, em que ele não é que ele prescinde do papel do Estado, mas ele consegue ter uma vida própria além do Estado, né? Pelo menos esse cinema hollywoodiano, né? Mais industrial. É claro que tem outras camadas do cinema estadunidense que eu acho que são
mais interessantes, muito enquanto linguagem, enquanto renovação de linguagem, enquanto provocação, e que não fazem parte necessariamente dessa indústria. Mas, por exemplo, a gente pega o cinema coreano, o cinema japonês, o cinema chinês, o cinema russo, o cinema europeu como um todo, todos eles têm o papel do Estado enquanto fomentador, enquanto indutor dos mecanismos. E a gente, aqui no Brasil, a gente também tem, a gente consegue visibilizar, inclusive, na história da cinematografia brasileira, os momentos em que o Estado se ausenta, justamente os momentos em que se quebra essa conectividade, né? Então, por exemplo, relembrar dois casos assim relativamente próximos e que, para mim, ilustram bem isso daí. Anos Collor, né, meu? Então, salvo engano meu, em 91, 90, não, 92, 93, não foi produzido, foi ali a época que teve a quebra da Embrafilme, e aí o país também, por conta daquela política monetária da Zélia lá, absurda, o país parou, e entre elas parou a indústria cinematográfica. Então, eu não tenho certeza se foi 92, 93, 91, 92, mas enfim, não teve produções brasileiras. Nem o grande conglomerado que nós temos, que é, por exemplo, a Rede Globo, que poderia representar aqui no Brasil um pouco do que seria essa indústria hollywoodiana, quer dizer, não depender do... Nem ela produziu. Né, meu? Você percebe que nem ela, né, conseguiu ter forças ou não quis também investir por si só no cinema, né? E agora, mais recentemente, a partir da chegada do Bolsonaro no poder, com aquele controle ideológico da Ancine e tudo mais, a gente também, de novo, passou pelo mesmo problema. Só que como nós vínhamos numa pegada de esses grupos, inclusive esses grupos fora da linha mais hegemônica, estavam mais fortalecidos, a gente ainda conseguiu produzir algumas coisas, né? E, ao mesmo tempo, as plataformas de streaming, elas também, nas suas parcerias, tudo permitiram que a gente produzisse, vamos dizer assim, algumas coisas, mas foram poucas em relação aos anos anteriores, e imediatamente após a saída dele, a gente percebe que houve uma retomada, né, na produção brasileira. Então, que eu quero dizer com isso? Da importância de nós termos políticas públicas que não sejam só, digamos assim, financiadoras, mas principalmente indutoras, né? Que criem os mecanismos para que a gente possa continuar produzindo naturalmente, inclusive enquanto indústria. E, assim, só para fechar esse raciocínio, por exemplo, nesse exato momento, o que nós temos? Nós acabamos de ter a lei das cotas à tela que voltou, porque tinha sido quebrado e voltou. E aí, isso é um indutor. Porque o que acontece? Se a lei de cotas nas telas preconiza que durante tantas horas na semana os cinemas e os canais de streaming têm que apresentar conteúdo nacional, as produtoras brasileiras naturalmente vão produzir conteúdos para preencher esse espaço. Então, se você não tiver a lei de cota nas telas, é claro que para os caras é muito mais barato comprar lá fora, porque você compra o produto, a única coisa que você tem que fazer aqui é legendar e dublar e apresentar. Enquanto que aqui não. Se você está produzindo aqui, você tem que pagar todo o aparato técnico, todo o aparato burocrático, todos os artistas, né, meu? Você tem que, enfim, do zero você tem que criar um filme, né, meu? É muito mais caro do que comprar o produto pronto lá fora. Só que, em compensação, quando você produz aqui, primeiro você produz identidade, você trabalha com a questão da autoestima nacional e, principalmente, você está valorizando os profissionais, né? Afinal de contas, nós temos o cinema enquanto indústria, sei lá, representa aí, acho que é a sexta ou sétima categoria que mais emprega, né, meu?
Se você for parar para pensar, né, meu, levando-se em conta que nós temos indústria, comércio, engenharia, medicina, se nós pensarmos que o cinema já é a sexta ou sétima que mais emprega no país, então olha quantos que nós aqui somos importantes para a própria saúde financeira do país, É né? porque hoje, que nem eu falo para muita gente trabalhando na questão de marketing e publicidade, hoje você se conecta com as pessoas colocando a cara e demonstrando o que você quer conectar com o vídeo, e não somente mais com uma foto. Né? É a sua conexão com as pessoas. Então, um exemplo, que nem agora, como a gente citou sobre as plataformas streaming, elas existem a possibilidade delas também, como o Netflix tem as próprias produções Netflix, a possibilidade de ramificar mais produções, fomentar muito mais, como você citou, fomentar muito mais dentro do próprio cenário nacional, as produtoras, incentivo para produtoras de periferia, incentivo para, na verdade, gerar o conteúdo que conecta pessoas. Né? Eu estava falando sobre isso. Sim. Né? É que nem um exemplo, a possibilidade que você teve de entrar num projeto que, na verdade, conectasse uma linguagem com pessoas que, na verdade, acaba sendo minoria, né? Como um rotulam, assim, né? Que nem foi a série que você participou, né? Aquilo, acredito eu, que também acho que você vivenciou isso, foi de extrema importância para o olhar de muita gente, né? Como eu Sim. acompanhei você nas redes sociais, eu acho que muita gente se sentiu, de certa forma, com um conteúdo tão rico que iria conectar muitas pessoas, nunca falou daquela maneira com as pessoas, porque ainda tem muito conteúdo, muitas coisas a se falar no nosso país. Né? Sim. E é importante a gente entender também que geralmente onde está o dinheiro, as pessoas dominam o dinheiro só visam o dinheiro. Saca? Então, assim, essa é a situação, acho que mais importante da gente entender, né? Quando a gente fala de grandes streamings, a gente fala da possibilidade que os caras têm de enxergarem outros meios de produção dentro do país, eles chegarem aqui e entenderem quais são as pessoas que estão produzindo, o que está sendo feito de diferente, o que esse país tem de diversidade cultural, artística, né? Você vê que os caras vêm aqui só em busca do cifrão. Então, assim, entrega na mão de pessoas que são formadas em arte, que são especializadas em fazer só o que fazem ali, uma responsabilidade tão capital que é complexo, entendeu? De chegar assim. E quando você começa a falar de indústria também, você fomenta esse pensamento de que você precisa manufaturar produtos para receber algo em troca, sabe o que eu quero dizer? Um filme não tem valor artístico, né? A gente estava falando sobre isso um pouquinho antes, assim, que assim, não tem como mensurar a arte. Então, todas as vezes que você pensa sobre o cenário geral, você começa a entender assim, poxa, o Brasil é um país complexo, muito mais complexo do que talvez esses países que receberam esse que modificaram a sua indústria, né? De uns anos para cá, como a Coreia, como a Nigéria, que a gente estava falando. Agora, dentro da Rede Globo, por exemplo, assim, eu fiquei muito feliz em participar do projeto Histórias Impossíveis, que é uma série antológica que foi criada pela Renata Martins, pela Jaqueline Souza. Não, tranquilo. Ó, salvou. Ainda tô razoavelmente ágil. Salvou. Pô, não quero que você perca o raciocínio. Você ia falar uma coisa muito importante. Vou ficar no seu pé, viu? Você tem que mudar e terminar esse raciocínio. Sim, 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 sim. Mas foi mais no início, agora o YouTube é uma
Ó, a gente tem que ser ninja. Ninja. Eu coloquei ali na mesa esse microfone condensador, coloquei um gravador e eu tô com a lapela aqui, porque esse aqui tá dando ruído. Olha como é que tem que ser ninja. Tem que tá tudo armado aí. O Arapuca. socorro. Tá ok, podemos voltar. Beleza. Então, como eu estava falando, assim, as grandes emissoras, os grandes streamings, têm consciência de uma coisa que é importantíssima, que independente da forma como eles estão fazendo, eles precisam se comunicar com o grande público, porque o grande público, com o advento da internet, o YouTube gratuito e assim, outras opções, tem meio que dispersado. Assim, você vai perceber em todos os streamings, em todas as plataformas, em todas as emissoras de TV, o interesse em diversificar a programação, né? Contar outras histórias, falar sobre outros pontos de vista. O que acontece é que são raros os momentos em que realmente as mentes que estão por trás das canetas e né, nesses lugares em que a gente pretende estar, né, no lugar criativo, né? E aí, pô, o Histórias Impossíveis foi um marco para mim, foi um marco para a TV, assim, porque primeiro, uma série toda escrita por três mulheres pretas, né? Grace Passou, Renata Martins, né? E Jaqueline Souza, passar na TV aberta diretamente, assim, com o elenco todo preto com histórias de diversidade ali dentro, né? Com uma história indígena, uma história sobre o Dia Internacional da Mulher. É uma série que fala sobre as datas importantes, né? Significativas para o país. Então, é isso, assim, eu me senti muito à vontade dentro daquele ambiente porque a gente estava construindo uma coisa absolutamente nova para a TV, realmente, né? Porque assim, pô, a gente tirou fotos específicas, assim, né? A gente estava com uma sala de ensaio com todos os atores pretos, coisas que dificilmente acontecem na televisão brasileira, né? A gente estava contando histórias que não são histórias só de destruição e de violência, de guerra e tudo mais, que é o que também diferencia completamente do que está no ar, né? Geralmente. Então, assim, é um trabalho importante, que é um trabalho de formiguinha, a gente sabe que vai entrar aos poucos. As emissoras e os streamings sabem que tem público para isso e que precisa trabalhar com isso, porque não adianta mais negar a existência das pessoas pretas, indígenas e LGBT nesse país, entendeu? Porque aquilo que eu falei lá no primeiro lugar, né? Se eles vêm somente atrás do cifrão, eles precisam entender que quem entrega para eles é o povo. E o nosso povo é diverso. Sabe? Então, quando o letramento a respeito de diversidade chega um pouco mais no povo, né, a gente consegue acessar essa informação, o povo começa a não consumir, o que não fala com eles diretamente. Né? Então, assim, é meio que isso. Assim, eu entendo que a gente não pode ser radical, a gente precisa jogar o jogo. O game é muito maior do que a gente imagina, né? Mas a gente precisa também saber ocupar os espaços nos momentos necessários, né? E, e assim, eu sinceramente, a gente que sempre olhou, né, para esses lugares hegemônicos com receio, com o pé atrás, eu admiro a iniciativa. Tá? A iniciativa. Eu acredito que tem uma mudança em curso. E se tem uma mudança em curso, as pessoas que sempre exigiram mudanças, sempre precisaram dessas mudanças, precisam estar na linha de frente. Sim, é isso mesmo. E é uma questão para hoje, o desafio para dentro do cinema, para dentro do audiovisual, é aquele tipo de conteúdo que conecta, né? E o que conecta, né? E o quanto, na verdade, que você como roteirista, ou até mesmo Escobar como agora entrando muito no cenário documental, né, Escobar? Pensar assim, como conecta e o que conecta, né? Porque todos os conteúdos que estão sendo criados hoje são conteúdos, tipo, com muito gatilho, né? Como prender, como conectar, qual que é a mensagem que devemos passar, como passar, né?
para quem quer esse tipo de conteúdo, porque tem muita coisa que ainda, como a gente estava falando há poucos minutos, assim, de bastidores, a gente falando, o vinil voltou. É que nem minha filha agora. Minha filha está consumindo Chiquititas. Quanto tempo que Chiquititas saiu do ar? Então, assim, um conteúdo bem antigo, hoje ela sendo muito rápido e muito conexão, ainda, na verdade, gostou desse conteúdo que é o mais antigo, né? Que é uma outra linguagem. Vocês enxergam que algumas linguagens vai, na verdade, desconectar, são linguagens para determinados públicos ou são linguagens que, na verdade, conectam todos? Como que a gente pode adaptar isso nos dias de hoje, sabe, para a próxima geração? Porque isso é um desafio, né? Entendeu? Eu acho que isso é uma pergunta de milhões. Assim, né? Porque acho que todo mundo está em busca disso, né? O Netflix mundial, a HBO da vida, está em busca disso, né? Todo mundo está em busca desse tipo de resposta. E eu acredito que não tem uma fórmula exata, mas uma das coisas é aquilo que a gente já repetiu aqui, que é conversar diretamente com as pessoas e com todas as pessoas, Sim. não é? Quanto mais conteúdo você tiver, mais diversificado você for, conseguir bater na porta de mais gente, falar assim, ó, que estamos falando com você. Eu acredito que esse é o conteúdo que conecta. Sim. Uma primeira observação que eu queria fazer é que, historicamente, tudo é cíclico, né? A crise de 29, a crise econômica de 29 se repetiu em 2008, né, meu? A gripe espanhola de 1917, 2020 virou Covid, né? E, enfim, o LP voltou e daqui a pouco some de vista e aí vem outras mídias e tal. Então, eu entendo que tudo é ciclo. Ponto. Tá? Já é só para fazer essa observação de que, na verdade, por mais que a gente jogue algumas coisas para debaixo do tapete, né? Um exemplo mais objetivo do que a ascensão do nazismo, do fascismo, como nós temos aí hoje, né, meu? Pô, historicamente, né, meu, ninguém discutia, pelo menos na minha infância, quando eu estava ali estudando na escola, ninguém discutia que o fascismo poderia ter alguma coisa, alguma faceta boa, poderia ser interessante. E isso independente de quem estivesse falando, tanto no nível de professores e professoras maravilhosos e outras nem tanto, quanto dos alunos ali, sejam os alunos brancos, pretos, indígenas, sejam os alunos de famílias de poder aquisitivo um pouco melhor e outros nem tanto, né? Ninguém falava que teria alguma atenuante para as práticas do fascismo. E aí, no entanto, de uns 10 anos para cá, né, os caras vêm tomando conta, os discursos de violência e tudo mais, e aí agora a gente acabou de ver no Portugal o partido nazista, o partido que professa os ideais nazistas, nazifascistas, quadruplicou suas cadeiras. Ainda não é uma maioria, mas continuando nesse aspecto, nas próximas eleições daqui a 5 anos, vai ter uma maioria nazifascista no parlamento português, né? Enfim. Até esqueci, eu lembrei dessa história e... Mas é algo que, até você entrando nessa questão, é algo que conecta. Como é que essas pessoas conectaram outras pessoas, né? Basicamente assim, é a questão Audiovisual. É o audiovisual. É o Olavo de Carvalho. Porque hoje a gente fala assim, eu estava há poucos dias com algumas pessoas que hoje fazem pequenos roteiros para plataformas grandes, Kawaii, TikTok e tal, várias plataformas. E as plataformas pagando para um pessoal fazendo conteúdo. Sim. E o conteúdo, ele acaba tendo uma estrutura do audiovisual como o cinema. Pensa no roteiro, pensa na narração, pensa na questão de áudio e assim... Essas empresas, elas pedem o mínimo possível para conectar e fazer um vídeo e ser pago por isso. Então é como se eles pegassem pequenos produtores de conteúdo e já fizessem pequenas produtoras. Ó, tem que entregar o mínimo possível que é isso aqui. Porque já é um pequeno
É uma pequena série que, na verdade, vai conectar pessoas, né? A quantidade de séries que hoje tem, a Uhum. quantidade de conteúdos que, na verdade, conectam, que nem como eu até coloquei, né, para o Fábio, que, na verdade, é roteirista. É como conecta, né? O que conecta. Às vezes é o gatilho do início, é o que prende a pessoa para assistir o vídeo até o meio, é que nem você estava falando. Sim. É, como, na verdade, fazer com que aquele conteúdo que você faz, o filme que você faz, o vídeo que você faz, tenha valor para a pessoa que assiste, com tanta coisa que hoje nós temos, né? Acesso. Ah, sim. Inclusive, tem um lance para se pensar, por exemplo, depois de um período trabalhando nas questões operacionais, a partir de um determinado momento ali, logo depois da virada do século, por volta de 2005, 2006, foi quando eu comecei a pensar que eu tinha que ir além, né? Eu era um editor, né? E um editor, cinegrafista, tudo. E aí eu senti um impulso de começar a pensar, fazer mais coisas. Aí a gente até falou aqui um pouco sobre, começou a acessar equipamentos, né, câmeras digitais, baratearam os custos e tudo mais. Aí eu já comecei a querer produzir o clipe pro meu amigo que era rapper, né, tal, enfim. E aí, nesse momento, eu fui estudar, né? Foi quando eu comecei a pensar no audiovisual enquanto matéria mesmo de estudos. E aí, estudando, tal, você vai entendendo algumas perspectivas da construção da narrativa, tal, dos plots, das inversões, tudo mais, para segurar coisas que eu nunca tinha pensado. Eu trabalhava já nisso há tanto tempo, mas nunca tinha parado para pensar, né? Como que na hora de fazer o roteiro você tem que ficar pensando nas quebradas para a coisa não ser tão linear assim e entrar no marasmo, porque senão você começa a dormir no meio do filme, né? E aí nessa de estudar, aí você vai aprendendo os princípios, e eu tenho certeza que hoje os princípios que eram pensados no século passado, né, é, de inversão de narrativa, por exemplo, hoje já não funciona mais. Por quê? Porque a coisa é muito mais dinâmica, né, meu? Até porque, por exemplo, se né, nós antigamente obedecíamos uma certa escada hierárquica para chegar no nível de compreensão das histórias X, hoje, né, meu, como as crianças acessam muito rapidamente, e eu tenho exemplos para mim muito claros, por exemplo, um neto de 2 anos que, por exemplo, já sabe manusear o celular, não que ele saiba ler ou escrever, né, meu, mas através dos códigos, dos símbolos, da indução, né, meu, da própria forma como é composto aquela coisa toda. Então eu percebo que ele quer achar o desenho dele no YouTube, ele acha, né, meu? Então, essa criança, ela está sendo motivada a reconhecer determinados tipos de códigos que com certeza eu não acessaria com essa idade quando eu tinha aquela idade naqueles anos, né, meu? Então, com certeza isso faz com que as conexões elas tenham que obedecer novas formas de composição que para mim, por exemplo, são incompreensíveis ainda, né? Até porque eu não parei ainda para pensar nisso. Tô fazendo essa elucubração toda aqui, mas sem parar para pensar, meu, se antigamente o pessoal falava, por exemplo, que a cada 7 minutos tinha que ter uma virada na história de um filme, né, meu? E agora? Essa virada é o quê? É a 3 minutos e meio? É a dois? É que nem o que aconteceu com basicamente a maior plataforma do YouTube aqui no Brasil. Foi a primeiro local no mundo que eles colocaram aquele comercial de buffer para o carregamento foi no Brasil. E era fazer o comercial que conecta nos primeiros 5 segundos. Uhum. Agora, na verdade, aprendi um pouco mais, né? Você não consegue pular mais o comercial às vezes, Uhum. né? Mas um exemplo, sempre é um desafio. O brasileiro, a gente assume o desafio e sempre, na verdade, consegue, né, superar esses desafios. Então, um exemplo mesmo é desses comerciais publicitários e tudo mais, de conectar em 5 segundos. Aliás, a publicidade, eu sempre
eu tenho comigo, sempre não, mas já faz bastante tempo que eu tenho, assim, estudado muito a publicidade, porque por mais que eu seja um cara que possa questionar a publicidade lá nos seus princípios éticos e tudo mais, por exemplo, a publicidade infantil, enfim, mas e não questionando a publicidade como um todo, mas é pensando assim, de como que ela também tem que ser, ela tem que ser motivadora, mas e imantar a atenção das pessoas, mas ela também, se não tomar cuidado, ela vai controlar as mentes, né? E no caso, por exemplo, do público infantil, eu acho muito perigoso, realmente. Eu acho que tem que ter uma regulação muito forte para que ela não faça com que as crianças se tornem inimigos dos seus pais por não ganhar determinado presente ou determinado McDonald's. Mas, enfim, no final das contas, eu acho que a publicidade ela é super importante para fazer com que a gente sensibilize o nosso olhar criativo, porque o nosso olhar criativo não é um olhar, digamos assim, a gente tende a não ter um olhar criativo na questão de pensar nessas conexões de forma objetiva, né, meu Deus? Meu, esse filme que eu estou fazendo, eu estou adorando fazer esse filme, mas o público quer assistir esse filme, né, meu? Ou melhor, o público quer assistir, não. O público sempre quer, mas a história tem que ser bem contada. Será que a história que eu estou contando desse jeito é legal? Será que... E aí eu vou muito na publicidade. Eu gosto de observar como a publicidade cria suas dinâmicas de tal forma que, né, sequestra a nossa atenção. Uma coisa que até comentei com o Fábio no bastidores foi um post que você colocou, né, a respeito do roteiro, né? Sim, E agora tá, com certeza, essa rapidez das coisas está fazendo com que o seu laboratório seja muito mais intenso na questão de criação de roteiro, né? absolutamente, assim. Não dá mais para, porque assim, primeiro a enxurrada de conteúdo é absurda, né? Eu entrei no cinema pela arte. E assim, todas as vezes que a gente fala de arte, né, e que a gente está discutindo consumo, a gente cai meio que em diversos paradoxos, né? E assim, o que que eu entrego para um mercado que visa um lucro X e que visa receber um valor X de volta, né? Sim. E eu ainda acredito, assim, não sei, talvez seja coisa de geração. E é isso, talvez a próxima geração já não consiga, mas nem assistir um filme, sabe o que eu quero dizer? Um longa-metragem, o cara não vai conseguir assistir, porque assim, essa geração que está Só começando, para que tá... comentar numa série. Entendeu? Essa molecada, né, tipo, eu vejo lá pelos meus filhos, assim, eles veem conteúdo de entretenimento no Reels, que é aqui, ó, 2 segundos, pá, 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 o cara falou 2 palavras, não pegou, tchau, não pegou, tchau. Essas crianças, Isso não é quando, bom. quando crescer, cara, não vai conseguir ver nada, entendeu? Assim, em termos de conteúdo maior, assim, forma, né, e tal, e tudo mais. Então, assim, mas eu ainda acredito no cinema como arte, ainda acredito no audiovisual como possibilidade de fazer arte. Então, o paradoxo que a gente tem é isso, né? A gente está, sim, pensando em público, mas inicialmente eu penso na responsabilidade que é você pegar uma caneta para escrever um roteiro de audiovisual, sabe? Você está atrás do seu computador escrevendo uma história que vai ser exibida para, sei lá, quantas pessoas. Você não tem nem controle sobre isso, saca? Então, assim, eu ainda acredito nisso. Por mais que a gente precise visar, né, todo o mercado, todo o movimento, que é um movimento cultural, que não é um movimento parável, né? Não é o audiovisual que vai ditar isso na realidade, né? A tecnologia vai ditar isso. Tá aí a inteligência artificial indicando que tem um caminho que a gente não conhece. Real, assim, né? A gente está tentando se aprofundar e entender, mas ainda é uma coisa muito nova, né? E as coisas muito novas, hoje em dia avançam assim, né? Avançam assim. Então a gente não sabe como vai ser isso daqui para frente. Então eu prefiro acreditar que eu tô escrevendo cinema, escrevendo para o audiovisual, ou seja, para
pro streaming ou pra televisão, mas com o mesmo intuito ainda, saca? Com uma mensagem atrás, com uma possibilidade de comunicar com várias pessoas e que não seja só essa entrega imediata que vai fisgá-las, mas que seja uma ideia que ela vai escutar hoje e daqui a 20 anos isso vai fazer uma diferença na vida dela, sabe? De alguma maneira. Porque a gente sempre tem, né, um filme, uma música, uma novela, que seja, que em vários momentos da nossa vida ensina lições reais, de vivência. Então, eu acredito que esse é o que ainda me apaixona em fazer audiovisual. Sim, né? Se eu começar a pensar dessa maneira, né? Se eu começar a trabalhar ali como um pescador que está lá jogando e esperando o público fisgar, me desanima. Sim, com certeza. É porque nesse contexto existe meio que um paralelo, né? Sim. Você, na verdade, tem aquela questão de fazer pelo amor em fazer aquilo que agora pode ter valor ou futuro pode ter valor, Exato. né? Aquilo que você produz. Exato. E tem um momento que, na verdade, você até se pega numa situação falando assim, também posso produzir o que vai ter valor imediato, porque pelo menos é o meu sustento, vamos dizer assim, não o meu sustento, né? Sim. Da onde vem os meus recursos, né? Vamos dizer Sim. assim. É que nem há poucos dias eu me peguei indo para um festival de rock que é um adendo, né? Nesse sentido, que eu falei assim, não, eu acho que não tem mais roqueiro, não. De repente foi no Allianz, no estádio do Allianz, 70 mil pessoas, eu falei, ainda tem. É que nem para o cinema em si. A gente vê um Canal Brasil, por exemplo. Eu sou apaixonado em ver uma série do Canal Brasil, um documentário falando do Brasil visto do alto. E é algo que conecta muito bem, tem outras pessoas que assistem. Sim. Então o conteúdo em si, ele sempre vai ter uma conectividade, independente de qual conteúdo que seja. Sim. Né? Sempre vai conectar novos, medianos, os mais velhos. Né? É que, na verdade, cara, você fez uma citação, engraçado que eu estava pensando nisso, quando você estava falando, aí você fez a citação da arte e da inteligência artificial. Eu parto do princípio, inclusive, de que a arte e a filosofia são os únicos mecanismos que antecipam, que estão diante da inteligência artificial, tal como ela está colocada aí hoje. E é claro que essa inteligência artificial que nós temos colocada aí hoje, por mais que nós façamos elucubrações aqui, a gente não sabe exatamente em que nível está, mas nós conseguimos perceber nos algoritmos, por exemplo, para mim é muito claro isso, de que essa inteligência artificial, ela norteia, ela observa a gente, é o olho do Big Brother, sabe? Não do Big Brother global, mas do Big Brother lá do livro, né, meu? O olho que te segue e ele vai, né, sempre com esse intuito comercial. Mas, da mesma forma como essa inteligência artificial ela vai se refinando, a arte também é isso, é um refinamento dos nossos sentidos, né? E eu ouso aqui, Rodrigo, ponderar em cima do que você falou agora, é de que nós, nessa composição, nesse insight criativo da arte, não importa se a gente está falando de um poema, de um filme, sabe, de uma tela, mas assim, no insight criativo, a arte ela vai chegar para a gente naturalmente e a gente vai jorrar esta arte. E aí depois, sim, eu acho que tem um segundo momento que é nosso também, mas também pode ser das pessoas que estão com a gente, que é de balizar essa arte para que ela seja, digamos assim, palatável ao público. Porque no primeiro momento, no momento em que você está hipoteticamente pensando no filme, não dá para você já pensar uma ideia genial e você já pensar nela. Não, para isso existem as técnicas, né? A gente estava falando do futebol, né, meu? Vamos pegar o exemplo do Neymar, que eu fiz a crítica, vai. Meu,
por mais que eu me incomode com esse mediatismo e tudo mais, meu, não dá para falar que o cara não é um artista da bola, né, meu? E essa parte artística dele é extremamente sedutora, extremamente bonita, é plástica aos olhos, né? O que me chama a atenção da qual eu sou muito crítico é, vamos dizer assim, é isso está pulverizado nas relações celebridade e que não tem nada a ver exatamente com o futebol enquanto prática desportiva, de resultados e tudo mais. Porque é nesse aspecto que eu faço a crítica. Eu acho que ele está pouco se lixando para o resultado. O que ele quer é bailar com a bola no pé, né? E beleza, e posar para as fotos. Isso mesmo, isso mesmo. Uma coisa que eu acho bem interessante esses dias, tem uma vez com vocês, eu assisti o filme do Mamonas Assassinas. Eu ainda não assisti, não. Assisti o filme e tudo mais e eu tava até dando risada, porque era um filme que até falava assim, não, está parecendo novela, os cortes e tudo mais. Mas o filme ficou muito orgânico nesse sentido de ser característico do Mamonas mesmo. Aham. Foi uma explosão muito rápida, em menos de um ano eles foram sensacionais. Sim. E aí eu peguei a questionar assim, ficar pensando nisso. Um ícone também do período dele, que na verdade poderia ter um filme que era um documentário baseado em fatos reais, como está acontecendo demais, de muitos ícones, né, de todos os países, todos os continentes, é até mesmo o filme do Ayrton Senna em si. Há tanto tempo que já ocorreu a morte dele, o ícone que foi, e ainda na verdade não veio à tona nada relacionado a ele. Né? Eu fiquei sabendo que tem uma série sendo produzida. Tem uma série sendo produzida Legal. por Então, um isso streaming aí, grande. eu achei. Mas realmente é bastante tempo depois. Depois de muito tempo, é assim, um exemplo. Será que nesse sentido que nem a gente falou no início, será que seria uma série de uma vida de um cara que foi um extremo, né, do esporte? Será que seria algo muito caro? Vamos dizer assim, porque até então relatar em filme com um carro de corrida, uma pista, caro. o nosso cinema nacional, eu acho que na verdade foi algo que foi quase meio que em valores, meio que tipo inviável de saber Descartado, o quanto né? que iria custar a produção. A ideia é ótima, mas descartado. É que tem algumas questões. Por exemplo, quanto mais raro, mais caro. Né? Na economia, eu estudei economia durante um período, por que pareça, eu estudei economia. É porque eu ganhei a bolsa de estudos na faculdade, mas aí depois eu não consegui, meu, é tenso demais. Né? A minha mente não é cartesiana. Mas, por exemplo, o princípio básico da economia é isso, né, meu? Quanto mais raro, mais caro. Sim. Diamante, petróleo. Por que o Neymar ganha mais que um médico? Não, meu? Porque o que ele faz é mais raro do que um médico que, em tese, qualquer pessoa que estudar durante 6 anos vai aprender. Né? Cortar certinho. Né? Se você for pensar socialmente, o médico é muito, mas muito mais importante do que um futebolista. Mas esse princípio da raridade é a condição que o pessoal chama de sine qua non, né, meu? É uma situação incontornável, né? E a gente fala isso dentro da ótica capitalista, que é a ótica que rege as relações, né, no mundo hoje. E aí, só para finalizar essa questão do Ayrton Senna, tem uma questão que eu acho que aconteceu com o Ayrton Senna, que assim, a vida dele esteve tão exposta que para gestar um filme sobre ele agora, teria que ter um elemento novo. Sabe, uma coisa assim que ninguém tem, uma imagem que ninguém tem, um depoimento. E eu acho que talvez a dificuldade seja essa, né, meu? Porque Uma E o das, que né? eu ia tomar um exemplo do Mussum, por Aham. exemplo, na verdade foi mais, se vê a vida do Mussum foi mais periférica, foi mais cotidiana, foi mais do botequim, foi mais essa coisa, né? Mais, vamos dizer assim, mais um cotidiano orgânico, normal, né? De uma periferia, né?
Gal, por exemplo, que na verdade veio o cinema brasileiro acontecendo isso aí, né? De uma maneira bem legal. A gente está num momento de grandes biografias surgindo, né? Sim. Tá num momento forte, né? Claudinho Bochecha, Claudinho recente. Bochecha. Também. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Então, eu acho que é uma demanda de mercado. E vai É uma, acontecer. é uma Vai demanda acontecer mais. e que eu acho bacana, porque inclusive preenche alguns vácuos, né? Histórico. Vácuos históricos, né? E, enfim, por exemplo, o filme do Simonal, para mim, foi meio que definidor de eu gostar do Simonal como eu gosto hoje, sabe? Para mim, porque assim, o Simonal, meu, ele passou por um processo assim de apagamento feroz, né, meu? E aí hoje, depois de assistir o filme, de ler a biografia e tudo mais, não, eu assisti o filme me levou para a biografia, para mim ler outras coisas e tudo mais, aí eu entendi. Você vê, tudo começa no filme. Sim. E aí eu entendi, meu, que na verdade o que houve ali foi um crime de racismo contra ele, né, meu? Os caras, porque o cara era um fenômeno midiático. E aí, pô, como assim esse negão? Né, meu, se a gente tem tantos brancos que pode ocupar o mesmo espaço, né, meu, que é a mesma treta do Tim Maia com o Roberto Maia, Carlos. sim. Né, meu, aliás, só para. Sim, eu prometo que agora eu finalizo. Eu acho que o Roberto Carlos vai ganhar filmes interessantes depois da morte dele. Sim. Se a família também não ficar que nem ele, né? Porque ele não deixa ninguém se aproximar. Porque o Roberto Carlos, inclusive isso é uma teoria minha, quer dizer, teoria minha não, uma teoria que eu comprei, que é, tipo assim, algumas pessoas acham que o Roberto Carlos não é o compositor que se imagina que seja. Tem gente que aposta, que andou já fazendo estudos tal, que aposta que na hora que levantar essa tampa, vai se perceber que o grande fenômeno na composição era o Erasmo. Porque o pessoal compara, depois que houve a separação deles, o rompimento, né, meu? E aí o Roberto Carlos foi fazer música para as gordinhas, música para taxista, tudo mais, enquanto que você volta lá no Erasmo, desde sempre o Erasmo compôs muito, né, meu? E aí, porra, por que que o Roberto só funciona com o Erasmo, né? Então tem gente que está apostando que num estudo um pouco mais. É que ninguém consegue fazer esse estudo agora, por quê? Porque os advogados vêm, né, e cortam na É veia. uma coisa bem interessante, que nem levando em consideração até, não assisto muito raro assistir TV, até o que o Mignon falou, sobre a questão de homenagear uma pessoa em vida, ao invés dela somente estar em morte. Eu acredito que existe muitas histórias de muitas pessoas, é um roteiro já só da história de vida, para na verdade fazer algo que na verdade gera um impacto, né? Deveria ter essa visão nesse sentido, né? De maneira geral mesmo, com muitos artistas que permearam, os artistas mesmo de grande valia dentro do cinema ou dentro do mercado midiático, teria já a possibilidade de gerar essa conexão ou essa questão, vamos dizer assim, financeira, né? De conquistar algo para ser produzido, né? Porque nem a gente disse no início, a produção brasileira, infelizmente, ela acaba sendo, para olhares de alguns, muito cara, né? Mas como mensurar a arte, né? Porque é algo que, na verdade, se tem uma longevidade muito interessante de todo o conteúdo que é feito, todo o filme que é feito, todo o material que é feito, né? Como você me citou a respeito da época de transcrever, ou na verdade a questão de pegar as fitas, fazer toda a questão de gravação, toda a questão da evolução das fitas para o DVD, vamos supor assim, já foi algo muito caro. Agora, na verdade, se torna, vamos dizer assim, um pouco mais barato porque não tem o físico, né? Quase como se fosse Só que em compensação nós não temos mais o produto, porque no dia que hipoteticamente a Google falir, né, meu, a gente vai perder tudo, os nossos documentos, as nossas fotos, as nossas gravações, né, meu, a gente está tudo colocando na mão de uma empresa, bicho. Tudo na nuvem. E a lógica capitalista é o seguinte, essa empresa, ela pode durar como a Coca-Cola está durando, tal, isso aqui, mas ela pode falir daqui 15 anos, daqui 10 anos, 5 anos. E aí, como que a gente vai fazer? O pessoal que tinha
postado trocentas coisas lá no Orkut. Sim. Cadê? Acabou. Boa, isso é verdade. Morreu. É toda a questão de fragilidade que tem. É que nem hoje eu conheço diversos youtubers que passaram muito tempo fazendo conteúdo. De repente a conta é banida. Cadê aquele conteúdo que a pessoa fez naquele Perdeu. longo período? Posso te dar mais um exemplo rapidinho? Claro. Por exemplo, eu tinha fita VHS, eu tenho um filho que está hoje com 27 anos, meu filho do meio, está com 27 anos, né? E foi o auge do crescimento dessa criança, foi a época que eu tinha comprado a primeira câmera VHS, a M3000, né, da Sony e tal, isso, aquilo. E eu filmava o moleque de tanto quanto a jeito, beleza. Aí, putz, meu, com o passar do tempo, o que eu faço com essas fitas? Né? O moleque na praia, o moleque na piscina, na casa da avó. Aí eu falei, vou passar pro DVD. Sim. Beleza. Aí eu fui migrando as fitas pro DVD. E aí, no que eu fui migrando, eu fui me desfazendo das fitas, para não. Que tinha muito material. O que aconteceu? Eu migrei para o DVD, gravei tudo. Só que depois de algum tempo, porque aquela está gravada em cima da película, não é como um DVD industrial que está gravado por baixo. Então o que acontece? Depois de algum tempo, não parou de ler, né? Começou a dar erro, isso, aquilo. Eu perdi tudo isso do meu filho, porque eu migrei para uma mídia mais moderna, só que essa mídia moderna ela é mais rarefeita. Sim. E aí eu perdi, e eu tinha me desfiz das fitas VHS, perdi todo esse material do meu filho. Né? É bem coisa isso aí. Eu vou te falar uma coisa. Vou continuar. Tem algumas questões que a gente tem que refletir. Por exemplo, eu também, de certa forma, hoje eu reconheço que eu tenho uma certa impaciência com relação a algumas coisas. Mas, por exemplo, eu acompanho muito alguns podcasts, tá, isso aqui, eu vou citar agora um específico, que é o Mano a Mano. Sim. Né, meu? Meu, você sabe que tem conversas ali, por exemplo, o dia que o Mano Brown entrevistou a Dilma Rousseff. Meu, eu ainda achei que ficou curto. Ficou longo pra caramba. Deve ter umas 2 horas. 2 horas e pouco. Mas sabe quando você percebe, meu, ainda dava mais ideia, faltou assunto, tá isso, aquilo. Então, e tem outros. Aqui, 1 hora e pouco, faltou assunto. Tem muito ainda. Muita coisa para falar. Então, eu acho que a gente tem que mensurar isso também, porque tem a pertinência do imediatismo, né, tal, mas também tem a pertinência do documental. Sim. Né, meu? O que adianta ser uma reflexão que a gente pode fazer aqui, pensando nas nossas produções. O que adianta, às vezes, eu ser tão imediato no raciocínio, de tal forma a atingir um público supostamente maior, porque eu vou ser conciso nas minhas ideias, mas sem profundidade. Né, meu? Então, talvez, às vezes, um conteúdo um pouco mais longo, pode ser que, num primeiro momento, ele pareça pesado, demorado, mas com o tempo ele acaba ganhando né, meu? Não que o que eu esteja falando seja importante. Não, mas o interessante disso é porque, que nem a gente fala, se isso não fosse interessante, novela não teria os pesos que tem hoje. Ela se passa durante muito tempo, 3, 6 meses, 8 meses, 9 meses, de uma série que as pessoas acompanham, porque é uma história sendo contada. E, na verdade, é assim, é a ficção com a realidade, e as pessoas se conectam a isso. Talvez. Tudo basicamente é nesse sentido. Nenhum filme, muitas vezes as pessoas, a expectativa das pessoas falam assim, putz, eu quero ver como continua. É que nem um filme que a gente trabalhou junto, por exemplo, em Guarulhos. Sim. É uma trama tão interessante dentro do contexto de filme que será que isso aqui continua? É muito a se pensar nesse sentido. Porque tudo dá para se, na verdade, se ampliar, né? Sim. A história não acaba, que nem muitas pessoas fazem essa parábola assim, a história não acaba tão simples, né? A nossa vida tem começo, meio e fim, mas viva muito bem no meio, porque o fim a gente não consegue prever. Então o meio
é muito amplo, né? Então, contar uma história, fazer um filme é muito amplo. É que nem um exemplo muito básico assim, todo mundo, eu brinco na sessão do podcast falando é um Titanic. Mas quantas pessoas até hoje não assistem um Titanic contando a história por 3 horas? O filme que ganhou o Oscar agora, Oppenheimer, né, meu, eu não sabia que ele tinha 2 horas e meia. E eu só tive essa compreensão depois que eu assisti o filme, porque eu assisti o filme de boa, bicho, porque o filme extremamente sedutor. Na hora que acabou tudo mais, eu fui assistir com a minha esposa lá no Reserva Cultural. Aí o filme acho que começou 8h10 da noite. Quando a gente saiu já era quase 11 horas da noite. Aí eu, eita! O filme durou e pra mim, eu não tive a sensação dessa. Até mesmo os filmes hollywoodianos, DC, Marvel, conectou tanto jovens mais, vamos dizer assim, os geeks mais velhos, e os filmes hoje são bem longos. As pessoas, o interessante dentro do cinema é que as pessoas assistem toda a legenda, sabem quem trabalhou no filme. Eu achei isso aí sensacional, porque todo mundo agora presta atenção lá em quem trampou, fala, olha, que é um brasileiro! Todo mundo falando, porque querem ver o que tem depois da legenda. Verdade. É algo muito louco. Eu acho que, na verdade, até mesmo para a gente dar uma para fazer um outro bate-papo, é algo assim, que vocês. É bem aberto, é muito simples a questão, mas o que vocês esperam da questão da produção para a sua vida, no que você almeja nos próximos meses ou anos? Eu pretendo continuar fazendo com o que eu já faço com o mesmo prazer, com essa mesma sensação. Quando ele falou no início do lance de. Ele enfatizou várias vezes, né, a questão de ser arte, né, e ser trabalho. Né, eu acho que uma das grandes sacadas é que quando a gente se pensa enquanto artista, o trabalho não tem o peso do que seria o trabalho maquinal. Né? Então, eu acho que eu tenho um grande prazer de fazer as coisas que eu gosto. Trabalhar com cinema, trabalho com educação, formando futuros cineastas ou pessoal, vamos dizer assim, que se vocaciona para trabalhar com audiovisual, né? Agora escrevendo também os roteiros, tais, aquilo. Então, quer dizer, meu, continuar isso com saúde e em paz, né, que é o que eu peço sempre também. Saúde para para mim, é claro, e para os meus familiares, para as pessoas que eu amo, para os meus amigos, para as minhas amigas, né, meu, paz de espírito, bicho, o resto a gente se vira. Eu acho que conseguir trabalhar com o que se ama, né? A gente estava falando desde o começo, assim, das dificuldades que nossos pais atravessam, né? De tempos em tempos, assim, a gente tem momentos melhores, oscila muito, né? Parece o Corinthians. Oscila, ou tá lá no alto, aí chega uma época que ele declina, e assim, nosso país é um país muito tenso, né? Só que a gente tem o prazer de trabalhar com o que a gente trabalha, assim, né? A gente trabalha com o que a gente ama. Por mais que em alguns momentos a gente passe por altos e baixos, a gente trabalha com o que a gente ama. E eu acho que isso não tem preço, né? Para mim, assim, eu demorei muito tempo para entrar no audiovisual. Eu entrei já com quase 30 anos no audiovisual e assim, não só desfrutei, não tem nem possibilidade de pensar isso. Então, assim, quer dizer, eu, né, passei por momentos terríveis, né? Momentos em que você não conseguia trabalhar e que você tinha que fazer outra coisa. E que nesse momento eu tô tão feliz por conta de que eu tô trabalhando apenas com audiovisual, sabe? Eu sento na minha casa, escrevo meus roteiros, faço trabalho de direção. Então, assim, nesse momento eu quero só que as coisas aconteçam, saca? Que é assim, que as coisas continuem acontecendo. É isso, assim. Até para indicar para quem estiver assistindo que o Histórias Impossíveis está disponível no Globoplay. Todos os episódios estão lá. O episódio 5 Levante é dirigido por mim, pela Evelane de Moraes. É, assistam.
Eu tô agora nesse momento desenvolvendo o roteiro do primeiro longa-metragem, que é em cima do curta, que é o Engole Choro, que a gente terminou de ser selecionado do BR Lab, para a Incubadora Paradiso, e que a gente está desenvolvendo esse roteiro e que eu tô muito, muito apaixonado e quero que isso aconteça o quanto antes, né? No segundo semestre tem a estreia da segunda temporada dos Outros, que é também a série do Globoplay, e a primeira temporada vai estrear na TV aberta agora, e no segundo semestre os outros dois estreiam no Globoplay. Você trabalhou nos outros? Os outros. Pô, eu acompanhei assim, sabe, mano? Amei essa série, né, meu? O Tomás Aquino, que é um cara com quem eu tenho uma amizade já bem anterior a esse momento de projeção dele, é um cara que eu acho extremamente sedutor, né? E nos outros ele tá mandando ver, mas, putz, tá lindo. Fantástico, né? Tem um elenco fantástico, assim. Então, assim, são os maiores trabalhos da carreira até esse momento. Então, assim, a gente quer logo ver no ar, né? A gente quer logo ver todo mundo assistindo. E, e de resto, sim, com relação à minha vida pessoal, eu quero também estar muito, muito, cada vez mais perto dos meus filhos, perto da minha esposa, perto da minha família, mas a gente é guerreiro do audiovisual mesmo, entendeu? Nossa vida é essa um pouco, né? A gente trabalha muito para conseguir chegar em lugares que muitas vezes vão tirar a gente de casa por algum tempo. E faz parte. Mas, pô, tô feliz demais. Quero primeiro, né, agradecer também a vocês aqui pela oportunidade de fala, dessa troca de ideia, né, de receber tanto conhecimento junto, né? Quando a gente se junta, A gente aprende. escuta a história do outro e a gente entende tantas coisas, né? Pontos de vistas diferentes, assim. Tô feliz demais e só tenho a agradecer. Da hora. Não, precisamos ter outros momentos com esse bate-papo, porque isso daqui, na verdade, já não dá um bate-papo sobre o tema cinema, mas dá uma série tema cinema. Total. Né? E aí, com certeza, a gente vai ter outros bate-papos, porque, na verdade, fazer cinema não é fazer com obrigação, e sim com amor e com muita paixão, né? É muitas horas para, na verdade, um período muito pequeno da história que é o filme ou o conteúdo. Então a gente quer, na verdade, passar um conteúdo muito mais amplo, muito mais rico para vocês. E, pô, quero sim fazer um segundo game para a gente, na verdade, se lembrar muito mais coisa. Mas os próximos episódios com a Cultura, a gente vai ter muita gente aí em outras relações culturais, que também vai ser um impacto bacana. Ah, não, é tudo orgânico. A gente vai cutucando, é tudo orgânico, é tudo real. Então não corta, hein?